Fala investidor, bem-vindos ao canal Analista 1. Hoje irei comentar sobre 3 ações com dividend yield acima de 8% para 2026 e que estão no meu radar. Vídeo especial de final de ano. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira empresa. E a primeira delas é a BB Seguridade, e eu já comentei sobre ela no primeiro vídeo. Eu também trouxe o conceito de yield on cost, preço médio, preço teto. Então, se você não assistiu, vale a pena voltar e ir lá conferir. Então, falando de BB Seguridade, nós temos as estimativas do mercado e, de acordo com 9 analistas, as projeções é que o LPA, o lucro líquido por ação, fique em 4,55. E se você pegar esse LPA e multiplicar pelo número de ações em circulação, nós chegamos no lucro projetado pelo mercado de 8,8 bilhões. E isso representa uma queda de 0,3% em relação a 2025. Já as minhas projeções são ainda mais conservadoras, devido a falas de executivos da BB Seguridade que não acreditam que a empresa lucrará parecido com 2025, inclusive terá decréscimo no lucro. Então, minhas projeções estão mais conservadoras do que essa projetada pelo mercado. E nós vamos ver isso a seguir. Mais um ponto para o ano de 2027 e 2028, o mercado acredita em uma recuperação e um crescimento de 2,6% em relação a 2026 e 2,2% em relação a 2027. E, consequentemente, um PL menor, preço sob lucro, tanto para 2027 e também 2028. Já que eu trago as minhas estimativas e o cálculo do retorno implícito, no primeiro vídeo eu mostrei a explicação detalhada dessa tabela, então depois volta lá que eu mostro aqui cada item de forma detalhada. Então, considerando a cotação quando eu gravei o vídeo de 35,56 e que está parecida com a atual, e multiplicarmos pelo número de ações em circulação, nós chegaremos num valor de mercado de 69 bilhões. E o lucro que eu projeto para a empresa para o ano de 2026 é de 8,5 bilhões. Então, fazendo essa relação, 69 bi divididos pelo lucro projetado, nós chegamos num PL projetado de 8,12 vezes. E agora, se fizermos o inverso do PL, ou seja, lucro dividido pelo valor de mercado, ou 1 dividido pelo PL projetado, nós chegaremos no Earnings Yield. E o Earnings Yield nos mostra a representatividade do lucro em relação ao valor de mercado e também o potencial que a empresa poderia repassar para os acionistas na forma de proventos. Mas como a BB Seguridade não repassa 100% do lucro e eu estimo um payout de 89% para o ano de 2026 e eu também considerei para os demais anos, então temos um dividend yield projetado de 10,9%. Além disso, como eu acredito que a empresa terá um decréscimo do lucro em relação a 2025, eu não considerei taxa de crescimento. Então, o retorno implícito que eu calculo para a empresa no ano de 2026 é de 10,9%. E o retorno implícito ele é calculado com a soma do dividend yield projetado mais a taxa de crescimento. Mais um ponto, como a expectativa é que o lucro de 2025 seja recorde, então o retorno implícito ficou elevado em 28,9%. E se considerarmos os demais anos, e segundo as minhas estimativas, eu projetei de forma mais conservadora. E a BBSE tem apresentado um crescimento médio nos lucros na casa de 10% ao ano. Então, para considerar essa taxa de crescimento, eu fui conservador. Além disso, aqui nesse retorno implícito, eu não considerei o retorno composto, ou seja, a reaplicação dos proventos. Se eu tivesse considerado isso, esse retorno ainda seria maior. Pegando aqui então o lucro projetado de 8,5 bilhões e dividindo pelo número de ações em circulação, e essas aqui são as ações que têm direito ao recebimento de proventos, já que ações em tesouraria não recebem proventos e não votam em assembleia, nós temos um LPA de 4,38 projetados. E se multiplicarmos pelo payout, que eu estimo de 89%, chegamos no DPA, dividendo por ação projetado, de 3,90 para 2026.
E fazendo essa conta, só para ficar mais claro, 3,90 divididos pela cotação de 35,56, temos um dividend yield que eu projeto de 10,96%. Agora, se considerarmos o LPA que o mercado projeta, de 4,55, multiplicando pelo payout de 0,89%, nós chegaremos num dividendo por ação de 4,0495. E se dividirmos pela mesma cotação de 35,56, nós temos um dividend yield que o mercado projeta de 11,38%. Observem, então, que mesmo as minhas projeções sendo conservadoras, ainda é um yield elevado e mesmo com esse decréscimo no lucro, a BBSE permanece no meu radar para 2026. Então, seguindo aqui, nós temos a outra empresa, a Itaúsa, a holding controladora do Banco Itaú e que também tem participação em outras empresas. Não vou me aprofundar muito nela nesse vídeo, mas depois eu vou gravar um vídeo específico sobre a Itaúsa. E aqui nós podemos ver a participação, tanto no Banco Itaú quanto as demais outras empresas. E se observarmos aqui o lucro, o resultado do terceiro trimestre de 2025, nós podemos ver que essa participação no banco gerou um resultado de 4,08, 4 bilhões 0,85. E se olharmos aqui o lucro da Itaúsa, que foi de 4,207, considerando também as outras investidas, nós podemos ver que 97% do lucro é proveniente do banco. Então, apesar de ser uma holding que tem participação em outras empresas, o que nós devemos olhar é o Banco Itaú, já que quase 100% do resultado reflete no lucro da Itaúsa. Além disso, se olharmos para esse gráfico que mostra o fluxo de proventos da Itaúsa, que é consistente, olhando de 2009 até 9 meses de 2025, e observem aqui que também está separado entre setor financeiro, que no caso é o banco, e o setor não financeiro, que é as outras investidas. E nessa linha, nós podemos ver o que de fato foi distribuído pela Itaúsa. Então, observem que o banco distribui os proventos e a Itaúsa repassa a totalidade para os acionistas. Então, de novo, ao olharmos para a Itaúsa, temos que ficar de olho no banco. E seguindo aqui, nós podemos ver as projeções do mercado em relação à Itaúsa, e a projeção é de um LPA de 1,67, e com esse LPA multiplicando pelas ações em circulação, nós temos um lucro estimado para 2026 que o mercado projeta de 18,7 bilhões, o que representa um crescimento de 13,4% frente ao projetado pelo mercado no ano cheio de 2025 de 1,47, e eu acredito sim que a empresa poderá lucrar isso em 2026, ou então um pouco abaixo disso. Mas seguindo essa estimativa, nós temos um LPA projetado de 1,67 e considerando um payout de 70%, e aqui está de forma líquida, ou seja, o que poderá cair de fato no seu bolso, descontando o IR do JCP. Então, fazendo a mesma relação, nós temos 1,67 vezes 0,70, 70%. Nós chegaremos a um DPA, dividendo por ação, de 1,169 ou 1,17. E dividindo pela cotação de 11,59, nós temos um dividend yield projetado para 2026 em relação a essa cotação de 10,1%. Temos aqui, então, mais uma empresa com yield bastante elevado para 2026. E a Itaúsa também permanece no meu radar. Seguindo para a última empresa, a MAHLE Metal Leve, Leve 3, eu não vou aprofundar também na MAHLE, porque o próximo vídeo do canal será justamente sobre ela. Seguindo aqui para as projeções, nós temos um LPA esperado pelo mercado de 4,65. Isso representa uma alta de 5,6% em relação a 2025 esperado. E eu falo esperado porque o quarto trimestre de 2025 ainda não foi divulgado. Então isso aqui também acaba sendo uma projeção. E o mercado, ele foi aqui, na minha opinião, conservador, porque eu espero um lucro acima
acima desse projetado de 630,2. Se pegarmos o LPA e multiplicarmos pelas ações em circulação, como eu já disse antes, chegaremos nesse lucro. E eu espero um lucro ainda maior do que esse, já que a expectativa é de um corte na taxa Selic e isso beneficia o setor que a MAHLE está inserida. Além disso, eu também acredito no crescimento da receita operacional da empresa, já que ela fez boas aquisições e isso vai acabar refletindo no resultado. Além disso, essas são as projeções médias de apenas 2 analistas, então aqui eu acho que eles foram conservadores. Eu acredito num resultado maior do que esse. Mas mesmo se pegarmos essas projeções dos analistas, nós temos um LPA de 4,65 e isso reflete um dividend yield de 8,8%. Então, mesmo pegando essas projeções, percebam aqui um alto dividend yield, acima de 8%. Mais um ponto para essa projeção e para o ano de 2026, eu considerei um payout de 65%. E eu acho que esse será o percentual relativo ao ano de 2025, mas eu fui conservador, já que a empresa tem um histórico de repassar para os acionistas um alto percentual do lucro. Então, aqui teve uma diminuição porque a empresa fez aquisições recentemente, aí acabou diminuindo. E observem que se a empresa aumentar esse payout, o dividendo pode ser maior, refletindo no dividend yield acima dos 9%. Mas é importante mencionar que esse dividend yield é em relação à cotação de 34,21 e isso aqui oscila diariamente. Então, se a cotação aumenta, o dividend yield cai e o contrário também é verdadeiro. E o próximo vídeo do canal será especificamente sobre a MAHLE. Então, lá eu vou me aprofundar na empresa. E já finalizando, eu trago aqui uma pequena parte da planilha A1, a planilha de projeções e gestão de investimentos, e já está sendo atualizada para o ano de 2026. E hoje ela conta com cerca de 40 empresas que têm as características para quem quer viver de renda na aposentadoria. Além disso, eu não me limito apenas a elas, eu estou sempre estudando e acompanhando o mercado. Então, se eu ver que faz sentido incluir mais empresas, eu irei incluir. Também o contrário é verdadeiro. Se eu ver que as empresas não estão entregando resultados, estão distribuindo baixos proventos constantemente, ela poderá ser removida. Além disso, mesmo aqui nessa primeira aba, não estão sendo mostrados todos os dados. A planilha tem muito mais dados do que esses aqui. Mas falando do que está sendo mostrado, nós temos o lucro projetado por ação, LPA, o índice de pagamentos, payout, o dividendo por ação, e aqui eu considero de forma líquida, ou seja, o que de fato pode cair no seu bolso, o dividend yield projetado, o preço atual, o meu preço teto e a margem de segurança. E mais um ponto, a planilha tem mais abas, incluindo o radar do dividendo inteligente, tem um gerenciador A1, onde você pode cadastrar as suas ações e ver o tanto de renda que você poderá receber, tanto anual quanto mensal. Também tem a renda projetada do ano, a calculadora dos juros compostos e um tutorial completo mostrando cada item da planilha. Eu deixarei o link com o meu WhatsApp e o Telegram. Pode me chamar que eu enviarei esse tutorial. Então, investidor, se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, faça um comentário e tamo junto. Feliz Ano Novo!